Pois bem, então vamos continuar aqui a nossa série de postagens de vídeo a respeito dos pontos principais do Espiritismo, conforme está no Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec. E no item 6, na parte de introdução, nós lembramos que ele elenca uma série de conceitos, de informações que o livro depois vai comentar de maneira mais pormenorizada, com maiores informações, e que dá o item, dão 33 itens. Então nós já fizemos até o 27 e vamos continuar aqui a partir do 28. Os itens agora, por si só, são bem explicativos. Então a gente vai ler e talvez um ou outro comentário. Antes de darmos prosseguimento, te convidamos a fechar os seus olhos, porque vamos fazer uma prece. Quando a gente fala fechar os olhos, é porque nos concentramos, no caso eu assim melhor, mas quem não gosta da prática, faça da melhor maneira que lhe convier. O que importa neste momento é elevar os pensamentos, os sentimentos ao mais alto, e que esta elevação nos propicie uma conexão com as vibrações já dispostas no universo, vibrações da justiça, da bondade, da beleza, do amor, da paz, da esperança, da coragem. Que essas vibrações ressoem por todo o nosso ser, transbordando em nós aquilo que de melhor temos, de modo que sejamos capazes de acolher sempre, em tudo que a vida nos ofertar, o melhor aprendizado para a nossa existência de espírito imortal que somos. Que a paz de Jesus, o Cristo desse orbe, seja por nós percebida em todos os momentos de nossa vida. Assim seja. Legal, né? Então vamos lá. Kardec então vai colocar aqui como um item importante para a reflexão. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por meio de comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no além-túmulo, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. Os que não têm muito costume com a doutrina espírita podem entender nessa fala de Kardec que a qualquer momento e em qualquer situação podemos estar em contato consciencial com os espíritos. Naquele momento, na trajetória que Kardec observava nos primeiros 3 anos de doutrina, que é quando esta obra, editada em 1860, na condição definitiva em que a conhecemos, foi produzida,
A ideia que se tinha era essa mesmo, que toda e qualquer reunião familiar poderíamos, desde evocar os nossos entes queridos. Nada impede de fazermos, porque tem a ver com a nossa vontade. Então, se eu quero chamar alguém meu próximo a mim ou não para estar presente, eu posso. Agora, para ele vir vai depender da vontade dele. Então não é imperativo. Não é que eu chamo e ele vem. Né? Como o Chico dizia, o telefone toca de lá para cá. Outro fato importante é que para que a comunicação se faça de maneira em que se entenda claramente o que quem está do lado de lá está comunicando conosco, é preciso que haja um elemento para mediar. E esse elemento que media é o médium ostensivo, que consegue captar a mensagem que vem do espaço extrafísico. Como no espaço extrafísico tem espíritos, assim como nós homens, das mais diversas condições de estado d'alma, de caráteres, não é de bom tom que façamos isso sem uma devida preparação de como funciona este intercâmbio. Por isso, hoje é muito mais garantido que estas conversas entre nós e o espaço extrafísico ocorrem em ambientes devidamente organizados, com pessoas preparadas para isso, que é o que nós chamamos reuniões mediúnicas, que em sua grande maioria ocorrem principalmente para atendimento, acolhimento aos espíritos que estão na erraticidade e que necessitam de um médium para perceberem que o que sentem não tem a ver com o corpo que não possuem mais. Por isso as casas espíritas têm tratamentos espirituais e também diversos cursos, seminários sobre mediunidade, para educarmos essa nossa relação com o espaço extrafísico. Na 29, Kardec vai dizer: os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que, ao contrário, encontram livre acesso e podem agir com toda liberdade entre pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade, e por toda parte onde encontrem maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou ensinamentos úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, por muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. O texto aqui é claro, né? Excetuando-se aquelas reuniões mediúnicas que comentamos agora e que são hoje quase a totalidade das casas espíritas, que é de acolhimento aos espíritos da erraticidade. Quando você organiza um grupo para estudo e troca de aprendizado com o plano espiritual, o que vai determinar a presença de um espírito superior ou não junto a este grupo é a condição da alma daqueles que participam do grupo.
Porque espírito superior não consegue se fazer notar e sequer se aproxima de ambientes onde a seriedade, a disciplina, o respeito não se fazem presentes. Sobre isso aqui que Kardec fala, nós lembramos as brincadeiras de copo, de cuja, essas brincadeiras com espíritos, e que as pessoas falam, mas quando nos perguntam, mas ali acontece mesmo a presença de um espírito? É possível que sim. Mas assim como entre nós há uns que brincam, gostam de tirar sarro, fazer pegadinha, né? O fato de ter desencarnado não alterou isso nele, ele continua fazendo do mesmo jeito. Não é bom que se brinque com isso, né? Então pode haver aí umas manifestações não muito salutares. Distinguir os espíritos bons dos maus é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, isenta de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, muitas vezes trivial e mesmo grosseira. Se por vezes dizem coisas boas e verdadeiras, em muitas outras dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na total acepção do termo, só são dadas em centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. Aqui Kardec tinha uma realidade naquele momento a escrever, e a realidade contemporânea hoje é outra, do ponto de vista das várias manifestações que temos. Aqui é a base da reflexão. Infelizmente, como tudo aquilo que o humano faz, nós temos hoje espiritismos. Então tem lugar que age de um jeito, lugar que age de hoje, o médium que faz de uma maneira, médico que faz de outro. O que é sempre muito ruim para a causa principal, que é a causa espírita. Mas lembrando, se eu, você, caminhamos com o entendimento do que o Livro dos Espíritos traz, para que eu vou precisar de uma informação do plano espiritual? Qual informação hoje que ia mudar a minha vida e que eu não posso consegui-la sozinho? Porque os espíritos só nos auxiliam nisso. O resto tem muito a ver com a nossa necessidade de que algo seja sobrenatural. E o espiritismo não é sobrenatural. Os fatos espíritas são da ordem da natureza espiritual do ser. Pense nisso. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as suas menores ações. Então essa é a máxima cristã. É a máxima da alteridade. Então toda e qualquer mensagem que não tenha como pano de fundo o bem que se quer fazer ao outro, ela precisa ser por nós melhor compreendida. Agora, cuidado. Cuidado, porque há muitas mensagens que aparentemente parece que fazem um bem. Mas no fundo, o que elas estão fazendo é validando aquilo que a gente já pensava a respeito de determinado assunto. A 32, ainda sobre os espíritos superiores. Eles nos ensinam que
o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem, que desde este mundo se desliga da matéria pelo desprezo das fundanidades mundanas e pelo amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa de sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante transgride a lei de Deus. Está aqui, Livro dos Espíritos. Depois vai sair por aí falando, é comunista. Não, não é comunista. O Espiritismo é muito simples. O forte, hoje, ajuda quem é fraco. Na questão da personalidade, que como espíritos sabemos que muitos daqueles que apresentam certa fortaleza na sua condição material, espiritualmente são fraquíssimos. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descobertas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos que nos são desconhecidos na Terra. Então os espíritos superiores, para usar uma expressão contemporânea, não passam pano. E nem vem dizer de grandes transformações, nada. Falam óbvio. Você consegue ser hipócrita na Terra, ou seja, usar máscara, por causa da sua personalidade. Aqui no plano espiritual vai ficar tudo escancarado. Então a cada um que você não fez bem, você vai encará-lo e vai saber a quem não fez bem e por que não fez. Você dá conta de viver assim? Espírito superior nos forçam a melhoria a partir de agora e não a vivemos esperando uma data em que as coisas vão melhorar. Cuidado com isso. A 33. Mas eles também nos ensinam que não há faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. O homem encontra o meio de consegui-lo nas diferentes existências que lhe permitem avançar conforme seu desejo e seus esforços na senda do progresso, rumo à perfeição que é o seu objetivo final. Então, os espíritos superiores deixam claro para nós que a vida é um processo. A vida é um processo e que dentro desse processo há partes que serão únicas e inerentes à condição em que nos encontramos, estejamos encarnados ou desencarnados. Este é o resumo da doutrina espírita como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Pois bem, então aqui nós encerramos os pontos principais do espiritismo. Depois, em todo o livro dos Espíritos, cada um desses itens que dizemos nos 4 vídeos anteriores vão sendo melhor colocados. Mas não basta só o livro dos Espíritos para entender a obra kardeciana. E aí vamos ter que ampliar esse conhecimento estudando em profundidade. Também no livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Céu e o Inferno e a Justiça Divina segundo o Espiritismo, na Gênese, no livro O que é o Espiritismo e, acima de tudo, na Revista Espírita editada por Kardec, que mostra a construção dessa mentalidade espírita através da observação e questionamento com os espíritos daquilo que vem a ser a ciência filosófica sobre o qual construímos a nossa convicção de que o melhor caminho para a vida boa,
para a vida que vale a pena ser vivida. É a vida onde, nas questões materiais, soubermos conviver com a posse do necessário, e para as questões espirituais, a consciência tranquila e a fé no futuro. Porque todos somos impulsionados para um encontro com Deus. Esse encontro com Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira, é um encontro que ocorre em nós. E para usarmos, então, o Cristo como nosso modelo e guia, para que assim como Ele disse, eu e o Pai somos um, possamos nós também um dia dizê-lo, eu e o Pai somos um. Não porque vamos nos fundir com o Pai, mas porque vamos estar vibracionalmente repletos daquilo que constitui o Criador e percebendo a nossa união íntima com Ele. Encerramos aqui então. Esse é o 5º vídeo. Tem os outros 4 com os pontos principais do Espiritismo. E vamos escolher um outro tema para dar continuidade aí à nossa série de vídeos nesses tempos de isolamento social e de pandemia pelo Covid-19. Hoje é 8 de abril ainda, 23h47. Eu não sei quando você vai estar vendo isso, mas agora, neste momento que você está assistindo, eu te desejo que você fique em paz. Cuide-se. Nos vemos por aí.